Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de falar da sequência de Nas Névoas da Tempestade, um spin-off que eu lanço agora na Bienal de São Paulo. Esse é o nosso assunto de hoje, falar desse spin-off e toda a agenda que teremos daqui para frente. Mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Nas redes sociais vocês conseguem seguir também essas novidades, tem conteúdos diferentes que eu espero que vocês gostem. Vamos ao spin-off de Nas Névoas da Tempestade. Pois é, chegou a hora de falarmos do spin-off de Nas Névoas da Tempestade, mas talvez seja interessante dar um passinho atrás e contar um pouquinho dessa trajetória para quem está chegando agora. Eu sou uma escritora, porém iniciante, me considero ainda no começo dessa trajetória, porque faz uns 5, 6 anos que eu comecei a escrever de novo, porque eu comecei lá quando eu era criança, adolescente, mas eu escolhi fazer nutrição. E aí fiquei uns 27 anos trabalhando com terapia nutricional, até que em 2018, finalzinho de 2018, eu mudei para minha profissão dos sonhos, ser escritora, e é isso que eu tenho vivido desde então. Eu lancei uns 2 e-books na Amazon, e aí surge Nas Névoas da Tempestade, que é uma história que veio crescendo de um conto e foi sendo trabalhada por 1 ou 2 anos, pelo menos. E aí, foi em 2022 que eu lancei o e-book, a primeira versão do e-book Nas Névoas da Tempestade, na Amazon. E foi best-seller na categoria romance histórico, que é a forma como a Amazon classifica. Na verdade, ela faz várias classificações lá no Kindle. Uma delas, já que na minha história existiam traços históricos do John Dee, do Shakespeare, da Rainha Elizabeth I e assim vai, eles classificaram como romance histórico e em setembro de 2022, assim que eu lancei, eu subi rapidamente lá no ranking da Amazon e fiquei em primeiro lugar em romance histórico. Então eu tenho uma plaquinha, inclusive eu vou mostrar para vocês. Aqui, a plaquinha da Amazon, tá também empoeirada, que diz exatamente isso, que em setembro de 2022, Nas Névoas da Tempestade foi best-seller. E o que acontece a partir daí é que eu vou procurando uma editora para lançar o livro físico. E foi quando meu caminho se cruzou com o caminho da Cartola Editora e a gente lançou em 2023, ano passado, na Bienal do Rio. Foi uma espécie de pré-lançamento, a gente queria lançar aqui em São Paulo, mas como tinha a Bienal do Rio, lançamos na Bienal do Rio e foi muito bem recebida. Foi um sucesso, tendo em vista a minha carreira iniciante, minha primeira Bienal no Rio de Janeiro, já que eu sou de São Paulo. A gente não esperava vender tanto assim, isso porque eu também sou uma escritora iniciante, e o que os escritores iniciantes vendem de cara, assim, geralmente é para a família, para os amigos, e os números são mais modestos. O que aconteceu foi que a gente conseguiu bater quase 40 livros lá na Bienal do Rio, isso foi muito legal. E trouxemos para São Paulo, fizemos um lançamento aqui, fizemos também um lançamento para quem não podia estar aqui em São Paulo, então foram enviados os exemplares e tudo mais. E aí, vamos acelerar um pouco essa história, né? A gente teve também agora a Feira do Livro aqui em São Paulo, em julho, e levamos Nas Névoas com um monte de brindes, sempre com brindes que eu adoro dar presente para os meus leitores. E foi super legal. Mais uma vez, eu me senti num lançamento. Essa é um pouco a sensação, porque sempre a gente está encontrando novos leitores, e para esse leitor é sempre um lançamento. No começo do ano, eu já vinha, na verdade desde o ano passado,
pensando nessa sequência para Nas Névoas da Tempestade, mas de uma forma que não fosse uma sequência, assim, você tem que ler um e depois ler o outro, porque é a sequência dos personagens e tudo mais. A ideia era trabalhar com algo mais independente, que você pudesse ler qualquer um dos livros em qualquer ordem e que isso não influiria na sua leitura, na sua experiência de leitura, entender a história e tudo mais. Isso é um certo desafio fazer isso, porque normalmente existe uma sequência de fatos. Então a ideia é que fosse um spin-off e você cria uma trama mais independente, mas que tem ligações com a trama original. E foi essa a ideia. É desafiador, porque você quer responder uma série de questões. Vamos lá para o Nas Névoas da Tempestade, para isso ficar mais claro. A gente tem uma escritora, Beatriz Forman, que está se lançando no mundo editorial, na literatura, com seu primeiro livro de contos. Só que ela tem um padrasto, que é padrasto mesmo, aquele cara super controlador. A gente vai perceber depois que é uma personalidade narcisista que tenta controlá-la de todas as formas. E isso é terrível. Se não bastasse esse padrasto, ela tem duas bruxas no encalço dela. Mas de onde vieram bruxas? Essa é uma parte que nem eu sei explicar. Fato é que as vizinhas da Beatriz são duas, uma neta e a avó, muito estranhas. A neta é influenciadora digital, fala de um monte de bobagens, mas de repente ela cresceu absurdamente nas redes sociais, fez fortuna, fama, e é atribuído a um espelho mágico tudo isso, um espelho de obsidiana que fica ali na casa delas. E a Beatriz, quando era jovenzinha, tenta pegar esse espelho emprestado, sabe? Ninguém entendeu que era emprestado. Ela tenta pegar o espelho com uma amiga, dá tudo errado. E aí começa essa rusga na vida da Beatriz com essas duas bruxas. Elas que fazem um monte de rituais estranhos na casa delas e tal. E aí, no lançamento do livro, quem aparece lá? Essa avó, que é um ser assim, ela vai ter vários adjetivos na trama, mas ela é bem velhinha, é isso que eu quero dizer, mas ela tem uma agilidade, ela é aquela bruxa, bruxa de história mesmo, de história de conto de fadas, assim. Ela é a bruxa e ela quer saber onde está o espelho que sumiu lá naquela ocasião, no passado, o espelho desapareceu. E ela vai tirar satisfações com a Beatriz. A Beatriz não faz ideia de onde está o bendito espelho. E é assim que começa a trama. Ela tem umas pistas, ela vai buscando pistas, ela tenta solucionar esse probleminha que surge na vida dela. E ela vai ver que esse espelho pode estar em Londres. Essa é a última pista que ela recebe. Não só isso, em Londres existe um espelho parecidíssimo com esse no Museu Britânico que pertenceu a John Dee, o conselheiro da Rainha Elizabeth I, ele que foi banido da história inglesa, ele que era um polímata, um cara que sabia de tudo um pouco, mas no final da vida dele acabou entrando numa espiral de decadência e desaparecendo da história. Mas isso não importa muito pra gente, o que importa é que o espelho dele tá lá no Museu Britânico mesmo. E ele usava esse espelho para falar com os anjos. E com isso ele criou a magia enoquiana. Ele que escreveu vários livros diários, onde ele escrevia muito sobre a mulher dele, Jane Dee, e que ela tinha sonhos premonitórios. Ela que era uma mulher à frente do seu tempo, muito mais nova que ele, não era protestante, que ali começa a igreja anglicana a surgir, né, esse cisma com a igreja católica. Ela era de origem católica, ou seja, ela não era muito bem-vinda depois de Henrique VIII, ela não era muito bem-vinda na corte, mas ela foi sim aceita porque era uma mulher muito diferenciada, ela era dama de companhia.
ali das pessoas da corte, conhece o John Dee, casam-se com essa diferença de décadas, acho que eles tinham quase 30 anos de diferença. Eles têm 8 filhos, tal. Bom, enfim, vocês vão sabendo um pouco mais. Nas Névoas te leva para essa época e te mostra um pouco dessa história. O fato é que existe esse espelho lá e a Beatriz vai até lá com essa ideia de encontrar o espelho que foi roubado das Vasques, das bruxas Vasques. E é assim que começa toda a história. Eu não vou falar mais nada, já contei bastante, mas não tem nenhum spoiler significativo. E o que acontece, então, nessa sequência? Eu acho que também vale dizer que, na minha experiência de ir às feiras, né, começou lá na Bienal do Rio, o ano passado, quando eu fui de bruxa, porque eu pensei assim, puxa, tô aqui na Bienal do Rio com 400 escritores no programa, eu não estava, eu tava nesse pré-lançamento, nesse começo de carreira, totalmente desconhecida. O que eu poderia fazer de diferente? Como eu poderia mostrar o meu trabalho? Foi aí que me veio a ideia, eu vou de bruxa. E fui. Gente, foi muito legal ir de bruxa, eu adorei a experiência. E aí eu fui percebendo com o feedback dos leitores que as bruxas Vasques eram as preferidas do público, disparado. Tanto é que no lançamento do livro a gente colocou um conto a mais sobre as bruxas, porque eu fiz uma votação entre as leitoras VIPs, aquelas que leram a história com mais antecedência e já postaram vídeos, resenhas. Foi para elas que eu perguntei de qual personagem eu poderia falar mais num conto. Foram as bruxas Vasques. E aí, tudo isso foi me mostrando a reação do público na leitura, a reação quando me viam vestida de bruxa, quando eu tirava uma carta de tarô. Eu comecei a estudar bruxaria natural nesse meio tempo, comecei a ler mais sobre as bruxas, não só no sentido bruxaria natural, mas no sentido mais amplo da caça às bruxas, o que isso representou para as mulheres de forma geral, a relação disso nesse mundo patriarcal que a gente vive, o que eu vivi também trabalhando no mundo corporativo, porque eu sou nutricionista, trabalhei uns 6 anos em hospital, mas 21 anos eu trabalhei no mundo corporativo, numa indústria que produzia uma nutrição específica e era vender essa nutrição. E eu fui mergulhando nesse mundo. Foram 21 anos onde eu comecei como vendedora e terminei num cargo de direção na empresa. De forma internacional, eu morei fora do Brasil também, conheci um pouco do trabalho, das relações trabalhistas fora do Brasil, do papel das mulheres no mercado de trabalho fora do Brasil, na minha área restrita, que é uma área muito feminina, a nutrição é muito feminino. E mesmo assim você invade um mundo que é dominado pelo patriarcado. É isso que acontece. Então eu tinha 21 anos de história nesse sentido. E aí esses componentes todos, as bruxas, essa minha relação com a indústria, com o mundo corporativo, tá dividindo, eu era diretora, eu e mais uma mulher, éramos as únicas diretoras com outros 10 homens. É assim a proporção, eu tô chutando aqui o número, eu não lembro, não contei aqui, mas todo o board de direção no qual eu trabalhei no final da carreira era isso, só homens, eu e mais uma mulher. E a gente foi mandada embora. É por aí. Veja, a história foi... A minha história, a receptividade do público, o que eu fui lendo a respeito desses componentes que cercam esse estereótipo, esse arquétipo da bruxa, foi me dando subsídios para escrever a sequência, esse spin-off de Nas Névoas a Tempestade. Aqui eu já vou, acho que dar o nome dele, eu vou fazer toda a revelação de capa, da sinopse, dos personagens, aos poucos para vocês, mas aqui
já conto que ele se chama A Profecia das Bruxas. E a história é focada nas bruxas, nesses vários aspectos que eu acabei de dizer. O que eu fiz? Eu acrescentei uma nova personagem, eu trouxe desse meu mundo corporativo uma nova personagem, Ruby Stewart, que é uma escocesa que vai para Londres ganhar vida na indústria farmacêutica. Mas ela trabalha com vitaminas para permitir que os telômeros das nossas células se desenvolvam plenamente, a gente viva mais tempo e melhor. Então ela trabalha na indústria farmacêutica com trabalhando entre as vitaminas e os telômeros, digamos, o que ela muitas vezes chama de magia. Ela que é filha de uma bruxa. Sim, bruxa natural, que usa ervas em chás, em banhos, em escaldapés, usando a energia da lua, a energia da mãe natureza, da natureza em si, nesses preparados de ervas para trazer benefícios para todo mundo. É mais ou menos essa a ideia da bruxa natural. A mãe dela era assim, mas ela, desde pequena, sofre bullying por causa disso. Ela que mora lá em Edimburgo, a capital mais mal assombrada da Europa, mas que também perseguiu bruxas para caramba. Sim, então é nesse clima que a Ruby Stewart, assim que ela chega aos seus 20 anos, ela perde a mãe e ela desiste desse lance de bruxaria e vai para Londres ganhar a vida na indústria farmacêutica. Só que existia uma profecia que a mãe dela sempre repetia para ela. Profecia essa que estava cifrada nas falas de Macbeth, sim, de Shakespeare. E ela não, se eu posso largar de mão isso, eu vou largar, quero viver minha vida. E é isso que ela faz. Mas a profecia dizia que aos 33 anos ela seria chamada, ela que era a guardiã dessa profecia e deveria reunir bruxas desgarradas, bruxas que não se encontraram no papel de bruxas. Ela vai atrás dessas bruxas. E aí uma série de fatos, mesmo que ela tente fugir, quando ela completa os 33 anos, esses fatos acontecem e ela se vê obrigada a cumprir a sua sina, a ser uma bruxa e reunir essas desgarradas. É assim que começa a história. E aí vocês vão me perguntar, mas espera aí, você acabou de falar da Beatriz, das Bruxas Vasques, e você disse que é um spin-off, e você está falando da Ruby Stewart, que não tem nada a ver com isso? Pois é, ela tem a ver sim, porque ela tem que reunir bruxas desgarradas, que são as Vasques, e que é a própria Beatriz Forman. Sim, ela percebe com 33 anos que essa é a turminha de bruxas que precisa ter um acerto de contas, cumprir o que está lá cifrado nas falas de Macbeth. E aí a trama começa, e essa trama começa em Londres dessa vez, já que a Beatriz está em Londres, ela foi para lá no primeiro livro, a gente sabe que ela está lá. E aí ela, de repente, se vê amarrada nesse enrosco, ela que nem desconfia disso. E aí a trama vai migrar para Edimburgo, que, como eu disse, é uma capital assombrada, a mais da Europa, dizem, com seus subterrâneos macabros, suas histórias incríveis do passado. É uma cidade linda e que vai abraçar essa trama que a gente vai mergulhar. Essa é a ideia, e aí a gente tem essa intertextualidade com obras de Shakespeare. Nas Névoas da Tempestade, vem de A Tempestade, a última peça escrita por Shakespeare. Então a gente tem trechos de A Tempestade rolando nas Névoas da Tempestade, eu falando Tempestade. E nas Névoas da Tempestade, a gente tem aprendizados da Beatriz muito ligado a aprendizados dos personagens de A Tempestade. O Shakespeare, reza a lenda que ele escreveu A Tempestade pensando em John Dee,
e as tramas elas estão interligadas. Então tem essa intertextualidade nessas obras, que agora tem outra peça de Shakespeare entrando na jogada, que é Macbeth. O grande herói, se é que ele é um herói, um anti-herói, cindido, né? Ele se divide aí, que começa como herói e de repente toma uma série de atitudes que faz com que ele perca a essência da vida dele. E perca, inclusive, o papel de herói, se torne um anti-herói e nos fazer questionamentos muito atuais sobre ambição. E isso eu levo para o livro, porque eu acho muito interessante algumas falas de Shakespeare que poderiam se encaixar perfeitamente no mundo corporativo. Tanto é que existem filmes que retratam a trama de Shakespeare, Macbeth, no mundo corporativo. E é um pouco disso que a gente vai ver na Profecia das Bruxas. Essa conversa que existe entre as obras. É claro, gente, eu pego alguns aspectos de Macbeth que eu adoro, das peças que eu li de Shakespeare, que eu mais gosto, eu acho fantástica. E eu trouxe esses componentes para a Profecia das Bruxas, que supostamente, né, está cifrada ali, esse destino dessas 3 mulheres, são 3 bruxas que devem se reunir. Esse destino está cifrado nas palavras de Shakespeare ali, na boca do Macbeth, e é bem interessante. Eu me diverti horrores escrevendo, e eu tô louca para ver a reação de vocês, leitores. E aí, peraí, tá bom, chega de falar de tudo isso, vamos falar um pouco de agenda. Então o lançamento acontece na Bienal de São Paulo. Eu estarei todos os dias na Bienal, vestida de bruxa, esperando por vocês lá. No sábado, no primeiro sábado da Bienal, eu também estarei lá para o lançamento oficial. É o dia 7 de setembro, olha, 7 de setembro é um dia de feriado, mas não é feriado porque cai no sábado. Às 18 horas, no estande da Cartola Editora. Depois eu vou colocar todo o endereço lá certinho para vocês acharem. Lá a gente vai ter brindes, a gente vai ter Nas Névoas da Tempestade e A Profecia das Bruxas. Você pode adquirir um dos 2 livros, os 2 livros. Aí a gente vai ter uma promoção especial para quem ainda não leu Nas Névoas, pode adquirir. Ah, mas eu quero começar pela Profecia das Bruxas. Pode começar pela Profecia das Bruxas. Lá eu explico direitinho como isso funciona. E vai ter brindes para todo mundo, brindes muito bacanas. E eu vou estar lá pra gente conversar, para autografar os livros, pra gente bater um papo, pra eu tirar uma carta de tarô pra vocês, pra eu dar uma poção mágica pra vocês. Vai ter poção mágica pra todo mundo que for ler um dos 2 livros, os 2 livros. E beleza, então a gente tem esse lançamento na quinta-feira, dia 12 de setembro, lá na Bienal, às 5 horas da tarde. Eu acho que o espaço se chama Areninha, é ligado ao Escreva Garota. Eu vou fazer uma palestra com 2 amigas minhas, escritoras, e vai ser uma palestra maravilhosa. Eu vou fazer um suspense aqui por enquanto, porque a gente está montando isso, então vocês vão curtir muito. Então isso é Bienal de São Paulo. Depois eu vou para Flip, em Paraty, onde tenho palestra na quinta-feira, dia 10 do 10, dia 10 de outubro, às 5 horas, no Espaço Escreva Garota, 1h30, falando sobre a escritora bruxa, a voz feminina, na fantasia e no suspense como autoficção. E aí, gente, vocês começam já a imaginar, essa autoficção é inconsciente. É quando você coloca de forma inconsciente representações suas nesses personagens. A escritora bruxa. Recentemente eu descobri que as bruxas realmente fazem parte de mim. E o que isso significa? Essa imagem transgressora da bruxa que coloca um monte de coisas que estão aqui enterradas para fora, numa trama
de fantasia, de suspense, que te prende e que parece que é só entretenimento, mas tem muito mais além disso. Então vai ser muito legal, eu vou ficar lá na Flip o tempo todo. Quem não comprou na Bienal de São Paulo tem a chance, se vai para a Flip, de adquirir os livros lá comigo. E vai ter mais coisas, eu vou dando essa agenda para vocês com mais detalhes depois, porque vão ter livrarias aqui em São Paulo, onde eu quero levar Nas Névoas da Tempestade, A Profecia das Bruxas e as minhas poções, para que vocês possam conhecer. Mas isso fica cenas do próximo capítulo. Acho que hoje eu já falei bastante, tem bastante informação, e a gente se vê no próximo vídeo.